Boa noite, meus queridos irmãos de Jornada Evolutiva. É uma satisfação em participar deste projeto. Meu nome é Nilson Roda, eu sou um trabalhador voluntário do Lar do Amor Cristão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de poder compartilhar os ensinamentos que recebi dos orientadores desta casa maravilhosa que é o Lar do Amor Cristão. Quero agradecer ao Lar do Amor Cristão, à diretoria e o diretor de ensino e a todos os envolvidos neste projeto maravilhoso de levar as mensagens e as reflexões espíritas aos nossos queridos irmãos. Que Jesus possa estar conosco esta noite. E para darmos início a esta live desta noite, nós vamos à prece que ele nos ensinou, que é o Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentações, mas livra de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O tema que eu vou abordar com vocês esta noite, meus queridos irmãos e irmãs, é paciência e resignação, um espírito em busca da sua evolução. Vamos então à definição de paciência e resignação para que a gente possa entender melhor no decorrer da nossa live o que é estas duas grandes virtudes. A paciência é uma característica de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente na tolerância a erros e fatos indesejados. É a capacidade de suportar os incômodos e as dificuldades de toda ordem, a qualquer hora e em qualquer lugar. E para ilustrar esta primeira virtude, nós vamos ao ensinamento de Chico Xavier, que diz que a paciência é um remédio que nós precisamos tomar diariamente, de preferência em jejum pela manhã, mesmo que não estejamos precisando dele. É um ensinamento que nós deveríamos guardar para usar todas as manhãs, pois isso é necessário para o nosso desenvolvimento e a nossa evolução, como vamos ver logo mais no decorrer desta preleção. E resignação? A resignação é a conformação, é se resignar em relação a um fato já consumado. É aceitar pacientemente algo, ou seja, ser submisso. É o fato de sustentar ou aguentar uma adversidade sem se opor, se ser conformado. E vamos ilustrar também esta virtude com o ensinamento de Caibar Schutel, que nos diz que a resignação é a coragem da virtude. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos dando início então, falando primeiramente da paciência, que está inserida nas bem-aventuranças. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Foi passado esta mensagem para Kardec, um espírito amigo, Havre, 1862. Então, esse espírito amigo ilustrou o Evangelho segundo o Espiritismo através de Kardec, nos colocando que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos ou aos seus escolhidos. Não devemos nos abater com isto e nem sofrer, muito pelo contrário. Nós temos que abençoar a Deus Todo-Poderoso, que nos marcou com a dor neste mundo para a glória dos céus. Sede pacientes,
pois a paciência é também uma caridade, e devemos praticar a lei da caridade que é ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola, é uma das mais fáceis de serem realizadas. Mas existe uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória, que é de perdoar as pessoas que Deus colocou no nosso caminho para que serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem-se à prova a nossa paciência. A vida é difícil, sim, constituindo-se de 1000 bagatelas ou de coisas insignificantes, que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nós temos, os deveres que nos são impostos, e para as consolações e as compensações que obtemos, pois vamos ver que as bênçãos são muito maiores do que as dores. A tendência é que nós sempre pensamos que as dores são maiores que as bênçãos. Então nós temos que analisar e ver que nós recebemos muito mais que às vezes doamos. Então isto é um alerta para que a gente possa prestar mais atenção no decorrer da nossa vida a respeito disso. O fardo parece leve quando olhamos para cima do que quando colocamos a fronte para a terra. Costuma-se dizer que quando uma pessoa está olhando para o chão, quando está andando e olhando para o chão, ela não curva o rosto e se curva o rosto para o chão, é que ela tem medo de encarar a vida de frente. Costumamos dizer. Coragem, irmãos. Esta é o pedido do Espírito protetor. Coragem, irmãos. O Cristo é nosso modelo. Ele sofreu muito mais do que nós e nada tinha de ser acusado. Portanto, vamos reparar o nosso passado e vamos fortalecer o nosso futuro, para que a gente possa estar no caminho da nossa própria evolução. E ele nos diz que nós temos que ser, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Com esta máxima, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera, até mesmo as expressões descortês e agressivas que nós usamos com os nossos semelhantes. Então vamos cuidar desta parte quando nos dirigimos aos nossos familiares, aos nossos queridos colegas de trabalho e também às pessoas com quem nós estudamos. Portanto, a paciência, ela se encontra entre as virtudes mais necessárias para o bem viver. Por que isso? Porque a falta dela prejudica a nossa vida. A começar pela energia negativa que a própria impaciência produz. Afeta a nossa saúde física e emocional. Afeta também os nossos relacionamentos e o nosso equilíbrio espiritual. Então vejam como a paciência tem que ser tomada como remédio mesmo para evitar todos esses problemas que acontecem na vida de nós, do nosso dia a dia. Portanto, a paciência é um santo remédio. Ela nos previne daquelas explosões emocionais quando nos defrontamos com aqueles inevitáveis contrariedades da vida. São coisas que não acontecem no nosso dia a dia, em todo o tempo, sem que a gente possa esperar. A vida nem sempre é como a gente deseja.
e nem sempre é como a gente planeja. Não é sempre como a gente desejar e planejar. Ela tem uma sabedoria própria. Ela nos leva aonde é melhor para a nossa evolução. Ainda que a gente não seja capaz de avaliar esse tipo de enxergar no primeiro momento esse tipo de reação. Por que a gente não tem? Porque, na verdade, às vezes nós temos um projeto, nós temos um planejamento e esse planejamento não dá certo. Já repararam isso? E a gente fala, mas estava tudo certinho, tudo alinhado e não deu certo. Sabe por que não deu certo? Porque não era para dar certo, porque Deus não quis que isso acontecesse. Por quê? Porque, na verdade, nós planejamos, mas atrás disso tudo, através do tempo, Deus ficou olhando que isto certamente a longo prazo poderia não dar certo. Então, neste momento, isto acabou acontecendo de não dar certo daquele tipo. E aí a gente pode dizer, puxa, mas foi tudo bem planejado e eu não consegui fazer esse tipo de coisa. Nós temos que lembrar que as coisas não vão correr no nosso tempo, mas no tempo em que o resultado estiver maduro. Enquanto não estiver maduro, ele não vai. É esse tempo da paciência. As pessoas nem sempre vão corresponder às nossas expectativas, pelo menos no nosso tempo. Sabe por que não vão corresponder? Porque nós estamos esperando das pessoas que elas sejam anjos a nos servir. E isto não acontece. São inevitáveis todo tipo de frustração na nossa vida. Então, às vezes, a gente fica esperando e diz, essa pessoa me decepcionou. Mas será que você não estava esperando muito dela? Será que a sua necessidade era uma e ele não entendeu? Então, nós temos que avaliar todos os nossos passos e as nossas atitudes. A vida, ela tem o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo, a sua própria cadência, as suas próprias oscilações. E a paciência nos ajuda a compreender e respeitar os ritmos da vida, bem como um momento evolutivo de cada pessoa. Então, na verdade, ela faz compreender e respeitar o ritmo da vida, porque também faz parte da nossa evolução, e para fazer parte da nossa evolução nós precisamos da paciência. Nós não somos oniscientes e nem onipotentes. Se nós entendermos esse ensinamento, ele vai nos ajudar muito a diminuir a nossa ansiedade e frustrações, que são causas básicas da nossa impaciência. Entre a plantação e a colheita existe um tempo próprio que tem que ser respeitado. O tempo é esse, chama-se colheita, portanto precisa da paciência. Nós fazemos também as nossas opções quando fazemos plantamos dentro de nós algum projeto, alguma coisa que nós queremos e ficamos aguardando isto para que isto aconteça. Nós fazemos a plantação das nossas atitudes, das nossas melhoras e vamos cada vez mais esperando a colheita daquilo que nós fizemos de bom, daquilo que nós construímos. Aí sim, passado um tempo, tendo a paciência, nós vamos ver que a colheita foi satisfatória. Será que nós teríamos como entender a paciência de Simão Pedro na casa do caminho? Simão Pedro e também dos demais apóstolos, recebendo aquelas pessoas que chegavam na casa do caminho, cada um de um tipo, né? Com fome, outro com necessidades da moral, da espiritual. Aquelas coisas que às vezes acontecem na vida. As pessoas doentes,
Tudo isto Simão Pedro e os apóstolos acolhiam com amor, com carinho e com dedicação. E as prisões de Simão Pedro quando ele fazia a cura? Ele fazia uma cura, os sacerdotes do templo mandavam prendê-lo. Soltavam ele novamente, soltavam e novamente ele voltava a ficar preso. Vejam vocês a paciência de ser preso tantas vezes e insistir e continuar curando. Que missão maravilhosa de servir a Deus! E Simão Pedro e todos os apóstolos que lá trabalhavam dia e noite praticamente, estavam sempre pacientes para receber o seu próximo. E por que não falarmos um pouco a respeito da paciência de Jó? É uma expressão que remonta a uma das mais antigas histórias narradas na Bíblia. Jó era um homem muito rico na região em que ele vivia. Possuía milhares de ovelhas, camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, uma imensa propriedade, 7 filhos e 3 filhas, e uma grande quantidade de criados. Era considerado um homem bom, justo, temente a Deus. E a fé de Jó foi severamente testada quando o mal atingiu de diferentes formas. No mesmo dia, a sua propriedade foi invadida e saqueada. Seus rebanhos foram roubados. Seus empregados assassinados. Os seus filhos, seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles, em meio a um vento muito forte vindo do deserto. Jó se entristeceu profundamente, prostrou-se no chão e orou. Não se revoltou. Reconheceu que tudo que tinha havia sido dado por Deus e que o Senhor achara por bem retirar tudo dele. Dessa forma, afirmou a sua fé e mostrou a resignação à vontade do Pai. Jó, entretanto, os problemas de Jó continuaram. E ele teve o seu corpo coberto de chagas, naquela época chamada de lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria se amaldiçoar a Deus e morrer. Contudo, Jó permaneceu firme na sua fé. A sua esposa, revoltada, o abandonou. Sozinho e isolado, foi visitado por 3 amigos que vieram falar-lhe a respeito de que ele estava sendo castigado pelos seus muitos pecados. Ao invés de consolá-lo, vieram dizer que ele estava sendo castigado. Mas Jó discordou deles e reafirmou a sua fé na bondade e na justiça divina. E ainda orou ao Senhor para que não punisse os seus amigos. Por sua fé inabalável, por sua paciência e tudo suportar, após algum tempo, o Pai Celeste lhe restituiu a sua saúde, curando-o da lepra. Depois Jó conseguiu reaver e duplicado todos os seus bens e tornou-se a se casar novamente e teve 10 filhos, concluindo a sua vida anos mais tarde em felicidade. Precisamos uma lição tão maravilhosa como essa, que está inserido na Bíblia há tantos anos, há tantos séculos, né? Costumamos, às vezes costumamos nos entristecer quando a vida não consegue sorrir para nós. Só ficamos felizes quando as coisas vão do jeito que nós gostamos, quando tudo dá certo. Aí, às vezes, esquecemos até que Deus está nos alimentando.
mas basta a gente ter um fracasso, uma derrota, uma pequena desestruturação, nós erguemos os olhos para cima e perguntamos: por que comigo, Senhor? Porque justamente comigo é que está acontecendo isso? Mas a doutrina espírita explica. A doutrina explica que são os males que nos afligem muitas vezes por ações que nós realizamos no passado e que se refletem nesta vida. Outras vezes são consequência das más escolhas que fazemos nesta vida, acreditando que ela ia passar em branco. Porém, tudo que nós fazemos que não está no acordo, dentro das leis divinas, certamente teremos que pagar, restituí-las. E também a doutrina espírita nos esclarece que, na verdade, nós escolhemos estas provas que nós vamos passar, mas acabamos esquecendo dela. Claro que esquecemos. Mas diante das dificuldades, nós questionamos a bondade e a justiça do Pai. As provas que nós enfrentamos, na verdade, nós deveríamos ter como um bem, pois nos ajuda a cultivar a humildade, a paciência e a resignação, nos preparando para uma vida futura. Se a gente tiver fé em Deus, confiança nas leis divinas, e encararemos o sofrimento como um resgate, ou seja, como um pagamento de uma dívida que nós contraímos anteriormente. Isto vai nos permitir enfrentar os problemas e os obstáculos com calma, paciência, confiança, superando todas as provas da vida. Temos que ter fé e guardar no coração a luminosa certeza em Deus. E a resignação? O que nós poderíamos dizer da resignação? Que está inserida também no capítulo 5 das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz abençoar o sofrimento como passo para a nossa cura. Estas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as nossas dores neste mundo são as dívidas de nossas faltas. E essas dores suportadas pacientemente nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Precisamos pensar que às vezes as dores de hoje podem nos poupar séculos numa vida futura, melhorar a nossa vida futura. Devemos, portanto, estar felizes felizes por Deus ter reduzido a nossa dívida, permitindo quitá-las no presente, o que nos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante ao devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje a 100ª parte, eu lhe darei a quitação do resto e ficarás livre. Senão vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz em submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma. Por quê? Porque essas privações são o sofrimento, são os tormentos, são as provas. E ao invés de queixar-se do credor, ele não lhe agradeceria. Esse é o sentido da palavra bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam as suas dívidas e porque podem, após a quitação, estarem livres.
mas se procurarem pagar as suas dívidas e, ao mesmo tempo, se endividar novamente, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única dívida. Qualquer que seja que não traga consigo a própria punição é necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. E quais são estas faltas que nós não temos que ajustar? É de primeiro lugar, a falta da submissão à vontade de Deus. De maneira que, se reclamamos das aflições, se não aceitamos a resignação com alguma coisa que nós merecemos, se acusamos a Deus de injusto, vamos contraindo novas dívidas, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque temos que recomeçar exatamente como se um credor nos atormenta enquanto pagamos as contas pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, felizes da terra, os que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o seu amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Kardec nos mostra o caminho para a gente entender melhor as aflições das nossas vidas. Na passagem evangélica, Jesus chama os bem-aventurados aqueles que passam de qualquer forma de aflição. Houve uma interferência no celular. Então, Kardec nos mostra o caminho para enfrentarmos o porquê das aflições das nossas vidas. Na passagem evangélica, Jesus chama de bem-aventurados aqueles que passam por qualquer forma de aflição, que desejam e clamam por justiça e por aquelas pessoas que são perseguidas por causa da justiça. Quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, ele não queria dizer que são as pessoas que sofrem, pois todos que estão encarnados na Terra, com certeza, algum momento da vida passarão por momentos difíceis. Os aflitos bem-aventurados, nesse caso, são todos aqueles que sabem sofrer, ou seja, são aqueles que se esforçam para retirar das boas lições da vivência, por mais difícil que ela pareça. Portanto, paciência e resignação estão entre as duas grandes virtudes dentro das bem-aventuranças. Existe uma colocação de Gandhi, o grande libertador da Índia pela política da não-violência, que dissera certa vez que se a doutrina do Cristo os homens tirassem tudo, mas deixassem as bem-aventuranças, de nada sofreria, pois ali contém o alimento necessário para a reformulação do pensamento do ser humano. Vejam vocês que são ensinamentos edificantes, construtivos e de muita evolução. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, para que esse espírito possa ir em busca da sua evolução, ele necessita do quê? Ele necessita dessas duas virtudes, que é a paciência e a resignação, e também ele necessita do quê? De outros caminhos que nos levem à evolução.
porque existem tantas virtudes que nós ainda temos que desenvolver na nossa jornada evolutiva. E para que a gente possa, existem outros caminhos. Com certeza, nós vamos precisar da família, porque não há evolução, pelo menos no nosso atual estágio evolutivo, que não necessite da família para evoluir. A família é a escola de aprimoramento de almas. Por quê? Porque a família é onde nós encontramos os valores essenciais para a nossa evolução. A família, meus queridos irmãos e irmãs, é o berço de tudo. É ali onde nós encontramos as pessoas mais felizes, as pessoas que gostam de nós, que torcem por nós. E juntos nós vamos evoluir. Nós fomos colocados juntos para que a gente pudesse evoluir em conjunto. O que está mais adiantado vai ajudando o que está mais atrasado. Cada um está no estágio evolutivo, porém cada um vai dando um passo na senda da evolução. Qual é a outra atitude, outro caminho que a gente pode fazer? Renovar as nossas atitudes. Como disse um grande sábio, conhece-te a ti mesmo. Como é que conhecer a ti mesmo? É olhar para dentro de nós. Verificarmos aquilo que está faltando para que nós possamos melhorar. O que falta para mim evoluir? Eu sei o que falta, porque eu estou fazendo uma viagem dentro de mim. Então eu estou procurando me renovar. Eu estou deixando aquele homem velho para trás e procurando me renovar, me conhecer, para que eu possa servir melhor o mundo, possa servir todas a minha comunidade, aonde eu estou inserido. E qual é o outro caminho? A busca da reforma íntima. A busca da reforma íntima é importantíssimo para nós. Também faz parte da nossa parte evolutiva. De que maneira? Da maneira de a gente entender melhor o que está inserido nos ensinamentos do Cristo. Quais os caminhos que Deus nos deixou? O que nós precisamos fazer? Quais são as atitudes que estão dentro da reforma íntima que nós ainda não desenvolvemos, que nós temos dificuldades para desenvolver? Aí nós temos que ir atrás dela. E aí então vamos nos reformando. Eu costumo dizer que para nos reformar nós temos que passar um pouco de tinta dentro de nós e darmos passar um cal, né? Para que a gente possa ficar mais vivo e com mais energia. Portanto, existem tantas virtudes que isso realmente, e mais os caminhos que nos levam ao estado evolutivo. Tudo isto eu estou dizendo a vocês, meus queridos irmãos e irmãs, porque o mundo está evoluindo, a humanidade está prosperando, as comunidades inteiras estão mudando de plano. E como o componente relativo de todo esse progresso, ou todo esse processo, na verdade, estamos progredindo individualmente cada espírito. Se nós seguirmos esses caminhos, cada espírito vai ter a sua evolução. Um mais do que os outros, um menos, mas todo mundo vai estar no passo da evolução. Sabe por que vai haver um progresso individual de cada espírito? Porque o espírito, meus queridos irmãos, é a centelha da vida criada por Deus. Vejam que importante isto, não? Portanto, nós devemos procurar entender um pouco melhor o mundo, as pessoas, para que a gente tenha uma boa convivência, sejamos amorosos, pacientes, serenos, para que essa evolução possa se dar sempre buscando a felicidade.
tem uma colocação importantíssima de Paulo de Tarso. Ele nos esclarece com uma grande lição de o que conduz o homem a Deus. Essa é a pergunta que ele faz. O que torna o homem melhor? Não é somente a ciência. Não é exclusivamente a fé. Só existe uma coisa que leva cada vez mais, e ela é simples. É o amor. O amor. Somente o amor vai nos levar à evolução. Ele comenta que tudo vai passar na vida, mas o amor não. Por quê? Porque o amor é a lei de Deus. O amor é o fundamento da nossa evolução espiritual. Precisamos desse ensinamento para reforçarmos a nossa evolução e o nosso caminho. Nas nossas preces diárias, devemos pedir coragem, paciência, coragem para a gente continuar superando as dificuldades do caminho naqueles que não nos compreendem. E paciência para não nos entregarmos ao desânimo das nossas fraquezas. E antes de terminar esta live, eu vou ler para vocês uma mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Esta mensagem chama-se Não Perca. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um descontrole no campo das forças. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser tão fácil assim quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície surge a montanha e depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo, a própria morte é lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje ou amanhã você precisará do concurso alheio. Não perca o tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus. André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Com isso, meus queridos irmãos e irmãs, eu estou encerrando essa live, mas gostaria de convidar a todas as pessoas que ainda não fazem parte dos cursos da doutrina espírita baseados nas obras de Allan Kardec, que se inscrevessem nos cursos virtuais da doutrina espírita, e eu vou passar para vocês os horários, os dias e os horários e aonde você poderá se inscrever a respeito destes cursos. Existe o curso preparatório, que é feito às quintas-feiras. E também, antes disso, gostaria de dizer que é para aquelas pessoas que ainda não fazem parte, ou aquelas pessoas que deixaram, por algum motivo, que não puderam dar continuidade nos estudos, podem voltar agora. E aquelas que ainda não se inscreveram, vão se inscrever desta vez. O curso preparatório é às quintas-feiras, às 20h30. O curso básico 1 e 2, existem 3 horários. Terças-feiras, às 15 horas, às quartas-feiras, às 20 horas,
e às quintas-feiras às 20h30. O curso Aprendizes do Evangelho 1 e 2, às quintas-feiras às 20h. O curso Mediúnico 1, às quintas-feiras às 20h15. O curso Mediúnico 2, às quintas-feiras às 20h. Grupo de estudos, às quartas-feiras às 20h30. Para se inscrever, envie um e-mail para o LAC Cristão, lacristal@gmail.com, com o nome completo, a idade, o curso pretendido e o número do celular. Outra informação que eu gostaria de que vocês anotassem é sobre a leitura do Evangelho e vibrações às segundas-feiras às 20h30. Não necessita de inscrição, é somente entrar em contato com o Lar do Amor Cristão para que possa pegar o ID e também a senha para entrar, que certamente, quando é feito todas as segundas-feiras, nos reforça a semana com vibrações salutares e edificantes. Então, convido a todos para participar todas as segundas-feiras, às 20h30, da leitura do Evangelho e vibrações. Quero agradecer a todos e vamos então às vibrações desta noite. Vamos vibrando intensamente pelo Lar do Amor Cristão, que nos acolhe e nos dá a oportunidade de aprendermos o Evangelho de Cristo. Vibremos intensamente por todos os grupos espirituais do Lar do Amor Cristão. Vibremos pelo nosso lar como reencontro de almas. Para as pessoas que se encontram no leito de dor, para as pessoas que se encontram no caminho das drogas e do álcool, para os médicos, enfermeiros e pesquisadores que estão trabalhando nesta pandemia, principalmente os pesquisadores que têm feito um trabalho maravilhoso em busca de um remédio correto para combater esse vírus e também de uma vacina. Que eles sejam iluminados, que Deus o ilumine e que Jesus o abençoe. Então, isso é muito importante. Vibremos intensamente para os países que se encontram em guerras, tsunamis e desavenças. Vibremos pela implantação do Evangelho em todos os lares, para os políticos que possam governar com mais justiça. E vamos deixando então uma vibração em aberto para que Jesus possa usar aonde for mais necessário. E envolvidos em muita paz e muito amor, nós vamos à prece que ele nos ensinou, que é o Pai Nosso, que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.